Vamos de novo ao vivo. Algumas pessoas perguntando aqui, tinha um problema na conexão. Vai gerar outro link, né, Helena? Vai gerar outro link, a gente já está encaminhando. Nossa, esse vento. Tá, hoje tá um vento bravo. Vamos voltar para o nosso moleque de vila. Vamos lá. Estamos ao vivo já, gente. Ele mudou a música, então tá. Se ele acha que a gente tem que ir de resiliência. Se minhas lágrimas não põem a prova, Tô me sentindo vida louca de novo com essas músicas. na vida, talvez é compreender sua dor de agora. Ninguém nasceu da montanha, e a escalada sempre vai ser árduo. Só aquele que resiste o Tem que ter uma processo página pegada. vai ter dia que a vista mais fantástica. O melhor que já Então desceu o ícone vertical da a página. melhor casa é aqui. Aí depois eu mudei de ideia. O alívio vale seu suor da testa, porque o que vem de graça é mais sem graça. Essa deve aparecer o jogo, não apareceu. Já liberou aí. Não comecei aqui, Uma atitude de expressão promete, mas sai daqui um dia tudo passar. Só deu um probleminha aqui com a Eu internet. não consigo chegar. Não sei. Um minuto, vai. Mas eu tô achando estranho, não aparece Peraí, eu preciso ver aqui, ó. Um minuto. Eu acho que porque você estava levantado ali. Olha, estamos ao vivo. Voltamos, conectados. Agora sim. Vamos começar então? Vamos. Nosso assunto, começar com o nosso tema de hoje, né? Primeiro tema, quem escolheu fui eu. Vamos falar de polarização, falando principalmente, né, dos acontecidos que tem gerado ultimamente, né, que é essa idolatria, né, que o pessoal tem pelos políticos, né. Inclusive, nós estamos vendo aí essa polarização do Bolsonaro com o Lula, onde a militância, né, por idolatria aí, tem cometido até assassinatos. E Bolsonaro, baixa o som. Já baixei. Minha voz é maravilhosa, você coloca alta e eu vou gravar com um DVD. E falando dessa idolatria política, o pessoal hoje está faltando esse respeito um com o outro aí, faltando respeito, né? Um eleitor, um militante faltando respeito um com o outro, até matando um outro. É o que a gente está vendo nesse ano, né? Em 2018 a gente não tem visto tantos mortes como está acontecendo agora. Agressões físicas, agressões psicológicas. A coisa tá feia. Em rede social, na vida real, o pessoal tá bem exagerado. Tá rolando bastante. Isso é muito preocupante. Realmente, também nunca vi uma situação como essa. E a violência tem crescido cada vez mais, né? E a gente tem percebido isso. O Camilo também podia estar falando sobre o que você acha dessa polarização, essa briga, né? Essa idolatria que o ser humano chega de querer matar um ao outro. Eu acredito que a questão crime na política sempre houve, né? Mas eram por outros motivos, né? Não que eram mais nobres, né? Nenhum crime é nobre. Mas porque às vezes para queimar arquivo, né? Era entre os agentes que estavam internos da política. Agora não, o pessoal externo, né? Os torcedores, né? Os eleitores estão virando torcedores e por isso estão excedendo, né? E isso tudo é muito perigoso, tanto quanto as brigas nas torcidas de futebol, tanto quanto... Você viu que isso cessou, né? Até as brigas de torcida de futebol, que um dava bandeirada na cabeça do outro. Teve um tempo, mas isso deu uma amenizada. Tinha as guerras de rua, né? Antigamente Tinha. tinha as brigas de rua entre torcedores que eles marcavam durante os jogos de futebol, com os times rivais principalmente. Aí o que a federação fez o quê para terminar com isso? Então quando tem um clássico, somente um time joga, só uma torcida que vai, a outra torcida não pode ir. A outra fica de castigo. Eu não acompanho muito futebol, mas teve uma época que em Campinas, como morava próximo dos estádios, teve a questão de parar de vender bebida alcoólica também próximo, né? Eu não sei se se manteve ou não.
Lá em São Paulo tinha a questão da separação no metrô. Primeiro entrava a torcida do X, depois a torcida do Y. A torcida do X saía por um lado do estádio, a torcida do Y. Eu falo isso mais porque eu me lembro mais do estádio ali do Morumbi. E o bom que foi interessante falar desse negócio de clube, é que a gente falou assim que houve a separação, que só joga quando vai ter um clássico, só vai um clube, só vai uma torcida. Então o que a gente vê hoje nas manifestações, um exemplo, Camilo, a gente vê nas manifestações grupos rivais, tipo os bolsonaristas, ou bolsominions, né, como eles chamam, e os petistas, cada um formaram seus grupos, suas militâncias. E a gente percebe que um invade o setor do outro, aonde acontecem essas brigas. Isso em 2013 foi muito comum esses grupos, né? Aquelas primeiras manifestações que começaram em 2013 por conta do aumento do preço do ônibus, que na verdade não foi o motivo, foi o estopim, né? E aí eles começaram os black blocs, né? E aí depois veio com esse movimento enfocando o Bolsonaro, né? Que até então, aliás, essa violência já estava efervescendo antes do Bolsonaro, né? É algo que a sociedade está evocando e que precisa ser entendido, compreendida, né? No caso, Helena, você acha que é falta de educação entre as pessoas, falta de amor? Essa briga que está acontecendo, a violência tem aumentado cada vez mais. Você acha assim, é falta de educação? Eu não acredito em falta de educação, não. Eu acho, minha opinião pessoal, é idolatria e fanatismo. Idolatria e fanatismo são fatores muito perigosos dentro da sociedade. Porque a idolatria e fanatismo chega ao ponto, e aí eu vou sair da torcida de futebol e vou lá longe, mas chega ao ponto do cara colocar um monte de bomba em volta do corpo dele e entrar num lugar para se explodir e explodir a todas aquelas pessoas que estão lá, que não tem nada a ver com o que ele pensa, com o que ele, né? Um monte de gente inocente morrendo por idolatria e fanatismo. Eu acho que isso é o ápice da idolatria e fanatismo. Se matar por conta de algo que a pessoa acredita. E ele acredita naquilo realmente, tanto é que ele dá a vida por aquilo. Exatamente. O Camilo falou um fator interessante que eu também sempre falo nas redes sociais. Hoje a gente não tem muitos eleitores, a gente vê muitos torcedores de políticos. Como se fosse clube de futebol, como se fosse um clube de futebol. E o interessante disso é que se você perguntar para esses torcedores políticos por que eles defendem essa bandeira, muitos não sabem responder. É uma das coisas que eu tenho percebido nas redes sociais e tenho visto algumas pessoas fazendo trabalho de perguntas para os, vamos dizer, eleitores, torcedores, né? E eles não sabem nem falar sobre o candidato deles. Se perguntar por que o seu candidato fez, eles não sabem responder, mas querem brigar. Uhum. Ele não sabe dizer o que o candidato dele fez, mas sabe dizer o que o seu não fez. Olha, o que o meu fez não interessa, mas vamos falar do seu, que é isso, ele não presta por causa disso. Então, não se procura um ponto de equilíbrio. Ninguém está buscando um ponto de equilíbrio. O que a pessoa busca é ter razão e vencer a guerra. Não, eu lá estava debatendo lá com o Reginho, ele estava falando lá que rosa vermelha é bonita, eu defendi a rosa amarela e a gente discutiu bastante. Por fim, o Reginho entregou os pontos e ficamos que a rosa amarela é mais bonita. As pessoas estão agindo dessa forma, infelizmente. O fenômeno está aí e as explicações são várias, né? Vários pontos que a gente pode estar levantando e eu só acho que às vezes a resposta não vai estar dentro da própria política e nem dentro dos próprios candidatos e nem políticos em si. A resposta é algumas faltas que a sociedade deve estar passando com os indivíduos estar se interessando por política dessa forma, porque há muito tempo sonha-se com indivíduos mais conscientes participando da vida política, desde a democratização do país em 88, 89, todo mundo quer todo mundo participando da política, mas não dessa forma. Né? Então,
acredito que é a falta de... Porque existe a política saudável, que é a discussão de ideias, é o debate, os apontamentos. Outra coisa que eu, no meu ponto de vista, é muito perigoso, além do fanatismo e idolatria, Respira. Ainda bem que É bem na hora que é É bem legal. E vocês viram que ele já deu 2 voltas, né? Então. Todo bairro do Guaíra tem uma moto que faz isso. Tem. Isso não é moto, isso é bicicleta elétrica. É sério? É, bicicleta elétrica. Meu Deus E do céu. empina. Quando tiver moto, vai empinar também. E marca bem na hora da live. Outra coisa que é burra é a unanimidade. A unanimidade também é burra. Não pode existir unanimidade. Você sabe por quê? Porque coloca o governante, ou seja lá o que for, ou quem for, numa zona de conforto. Não, tá tudo certo, tá tudo lindo. Então tá, vamos sentar aqui e deixa assim do jeito que tá. Então, a oposição é algo que ela é necessária. E quanto mais ferrenha ela for, melhor. Porque as coisas só melhoram, só andam, só acontecem graças à oposição. Graças aos que nunca estão satisfeitos. Porque, na verdade, o ser humano ele não nasceu para estar satisfeito. Porque se ele tiver, não, olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito certo. O que você está fazendo aqui ainda? Já pode morrer, porque tá tudo bom, tá tudo certo, você não precisa mais nada. Ah, já tem um carro, uma casa, eu não preciso de mais nada, tá tudo muito lindo. Qual que é a graça da vida se você não tiver obstáculos e objetivos para você alcançar? Ele vai passar de novo. Esse é outro. Você falou um valor interessante, que é a parte de respeito. Tá falando de educação, também liga ao respeito. Uhum. Como é que vocês se sentem? Pode falar uma pergunta para vocês mesmos. Como é que vocês se sentem? Tipo assim, vamos falar de respeito. Quando a pessoa chama vocês de petralhas, esquerdopatas, eu não sei o que é esquerdopata. O que vocês se sentem assim? A pessoa ofendendo, falar quem defende o Lula é ladrão também, é bandido também. Como é que vocês se sentem? Assim, a pessoa falando isso para vocês. Não me afeta. Não tá falando comigo. Essa pessoa já te falou isso pessoalmente? Nunca se referiram a mim dessa forma. Nunca me chamaram de esquerdopata, nem de petralha, nem nada do tipo. Nem disseram que, o Lula é ladrão, então você também é. Você está defendendo um ladrão? Você está defendendo um ladrão? Nunca. Nunca faltaram com respeito comigo. Nunca faltaram com respeito comigo dessa forma. Se falasse para você, como você se sentiria? Não sei, eu não tenho como te responder sobre uma situação pela qual eu nunca passei. Ela é recente no PT? Não, eu sou recente, como é que se diz? Assumidamente no PT, eu sou filiada em 2020, me filiei em 2020, mas a minha simpatia e o meu agrado, o meu amor pelo PT incondicional, ele vem desde a minha infância, desde lá em 1982, quando eu ganhei a primeira estrelinha do PT. E você, cara? Essa fase que o Lula foi condenado, eu já não estava mais no PT, né? Eu estive no PT até mensalão, então quando o pessoal mais radical, Maria Helena, Marina, começaram a sair do PT, eu saí junto. E aí eu vivi a universidade quem não é petista era psolista ou era da Marina, dos Verdes, né? Então a gente não se tratava desse jeito, talvez eu fiquei um pouco protegido dessas agressões, porque a universidade é muito de esquerda, né? Agora, esse esquerdopata, o pato é quando é como se fosse uma doença, né? Empatia, antipatia, né? É uma doença por pensar só conforme a esquerda pensa, né? Mas como eu me sentiria, eu não me lembro se tinha alguma coisa. Eu era mais considerado marxista na faculdade, porque eu estudava um autor que era da psicologia soviética, que foi desenvolvida lá, né? Então era. E que não me ofendia, não, era interessante, porque dizia mesmo que eu estudava, sabe? Esse Bang Bang, né, é mais recente. O Bang Bang é mais recente. É recente, mas assim,
nunca chegou a mim, nunca, muito pelo contrário. Você sabe que domingo eu estava na feira, né? A gente se encontrou lá, se abraçou e se beijou. Camila Jacovaz também passou por lá, fez oi pra mim, no maior respeito, ninguém faltou com respeito comigo. Não, sim, não vou dizer que faltou com respeito comigo. Eu dei um santinho pra uma mulher que ela olhou assim, Lula? Nunca, jamais! E apertou assim o santinho, eu fiz... Se ela perguntasse pra mim o que foi, eu ia falar assim, eu estou aterrorizada com a sua falta de educação. E viraria as costas, mas ela não me perguntou. Ela simplesmente amassou e jogou no chão. Eu acho que ela ganhou o que com isso? Isso não faz parte da minha educação. Eu jamais farei isso. Se alguém do Bolsonaro, algum bolsominho, seja lá quem for, vier me dar um santinho, eu vou receber, dobrar e guardar no bolso e deixar para jogar no lixo em casa. Até porque eu não jogo lixo na rua. Mas eu acho que é da educação de cada um. Cada um dá aquilo que tem, Regina. Infelizmente é isso. Cada um dá aquilo que tem. Eu não discuto se vem falar, porque é o Bolsonaro, porque é o Lula, não sei o quê. Eu ouço, né? E eu já falei para você que eu trabalhei na Rio, né? A gente tem um treinamento lá que chama gerenciamento de crise. Então, lá no começo da telefonia móvel, existiam muitas reclamações. O cara, quando ele chega na loja própria para reclamar, ele está muito nervoso. Então, os caras te treinam para isso, para receber todo aquele furor. Então, você presta atenção no que a pessoa está falando, não debate, não discute. De vez em quando você faz assim com a cabeça, assim, e responde um é mesmo. E fica só nisso. E aí a pessoa vai se cansando, a fúria dela vai passando, até a hora que ela se acalma. Aí se ela calma, quiser conversar com você é outra coisa. Mas não se deve conversar com alguém que esteja num estado de fúria. Emputecido, né? Porque não vai ser legal. Estou curioso para saber se tem alguém fazendo alguma pergunta. Então, mas esse negócio aqui, o meu notebook tá meio travado, cara, na boa. Não tô conseguindo. Você consegue ver no seu celular aí, Regina? Porque o meu notebook tá com... Eu tava vendo. Tenta ver aí. Como é que tem sido a recepção de vocês lá na feira? Então, na primeira visita à feira, eu não estive porque eu tinha um compromisso que eu já tinha feito há muito tempo atrás. Aí eu fui nesse domingo só. A recepção foi boa. Então, boa noite, cara. Boa noite para a Ligiane, Junqueira Prata. Ah, minha irmã. Não tô sem notas aí, gente. Como é que eu vou ler? Deixa eu ver então, peraí. O cabelo está provido de óculos. Boa noite, Ligiane. Boa noite, Luci Silva. Boa noite, Rosane Garcia. Boa noite, Alisson Ferreira. Boa noite, Regiane Brito. José Roberto Rosane, né? Boa noite a vocês. Pessoal, se vocês estão nos acompanhando, pode fazer qualquer tipo de pergunta que a gente responde. Pode perguntar o que você quiser aí, que a gente responde mesmo. Não tem dessa não, o papo é reto mesmo. Então é assim, como surgiu a ideia... Eu Como surgiu essa ideia? Eu não sei celular, porque meu celular não está gravando. Como surgiu essa ideia da live? Há algum tempo atrás, quando eu conheci o Reginho, a gente teve uns 2 encontros, e aí eu falei para ele... Se ele não foi muito bom, não. Mas a culpa não foi minha nem sua. Primeiro deram um chá de cadeira pra gente, que a gente não vai contar quem foi. A gente conta quem foi? Não vamos contar, né? A pessoa mesmo se incrimina. Enfim, né? Era um encontro a 3. Deus vai cobrar, deixa. Deus vai cobrar. Nós chegamos, eu e Regina, a pessoa chegou, nos ignorou, passou. Imagina, não tem nada. Não, senhor. Primeiro você foi pra lá, com a companhia que você estava, que a gente não vai mencionar, entendeu? Depois de muito tempo que você conseguiu chegar lá. Não podia ver. Não podia ser visto com esquerdopatas, não, com a esquerdopata e com o... Com Que definição oposição. a gente coloca você? Oposição? Tá. Eles falam que eu sou oposição, não sou oposição de todo mundo. Eu sou oposição de mim. Zé do ponto. Do contra. Ele não gosta de ser vidraça, ele gosta de ser pedra. Exato. Então, e aí foi naquele dia que a gente se conheceu, né, Regina? Assim, Exatamente. pessoalmente. Até então eu só tinha ouvido falar de Regina, eu tinha verdadeiro horror a Regina. Quando falava em Regina, eu falava assim, meu Deus do céu! Quem me Todo mundo
que não me conhece, fala. Quem me convenceu a conhecer o Reginho pessoalmente foi o Camilo. Ele falou assim, quando ele vinha falar, não, porque o Reginho O Camilo também não gostava de mim, não, viu? ah, porque o Reginho falou não sei o que, eu falava assim, ai, já me vi você com essa história de Reginho. Nossa, não acredito que você anda com esse rapaz. É o fim da despertar o amor de picada. ódio na pessoa. Você fica andando com essas má companhia. Falava, não falava, Camilo? Aí Camilo, Helena, desse jeito, não é isso não é assim. Porque eu sou esquentada, todo mundo sabe. É espalhafatosa. Aí o Camilo, não quero conhecer essa criatura. Não, vamos marcar um encontro a 3. Você vai ver, você vai parar de pensar assim. Agora ela fica me mandando mensagem, aí às vezes eu não respondo a mensagem dela, ela fica brava. Aí ele marcou o encontro, largou nós dois sozinhos, né? Ficou lá com a pessoa que ele estava. E aí eu e o Reginho fomos obrigados a nos conhecer. Faz parte da dinâmica. Tudo faz parte da dinâmica. Então, fomos obrigados a nos conhecer. E aí quando o Camilo veio para a mesa, ele trouxe uma companhia. E aí acabou saindo uma discussão meio brava, bater na mesa e tudo. E eu não sei, eu acredito que o Reginho naquele dia ele ficou meio assustado. Porque ele não falava nada. Ele olhava para um lado, olhava para o outro. E ele ficava quieto. E eu batia na mesa e a pessoa falava, e eu falava, e o Camilo tentando amenizar. Não, gente, porque olha, ele é assim, que não sei o quê. O proprietário do comércio, do local, já chegou assim mais perto, tipo, tô arrumando uma gôndola aqui, porque essa é coisa de esquentar mesmo, né? Tivesse que separar. Mas deu tudo certo. E se você receber ligação? Tá, estão ligando bem no horário da live. Bom, E aí, a posso gente... falar qual que era o tema mais polêmico? Não, então, aí eu falei pro Reginho que eu gostaria de fazer uma live com ele, e se ele topava, e ele falou que topava. Eu peguei e falei assim, uma live sem roteiro, sem combinação, e você responde tudo que eu perguntar? Ele disse, sim, eu respondo tudo que você perguntar. O Camilo ficou meio assustado. O fato da live não ter um roteiro, não ter um assunto. Na minha cara. Ficou meio assustado. Mas, o que eu quero fazer? Eu gostaria de fazer algumas perguntas pro Reginho. Algumas perguntas eu sei as respostas. Hoje? Não, a gente pode marcar a tua live. Ah, Então. não, pode. Algumas perguntas eu sei a resposta. Quiser. Algumas eu não sei a resposta. Se ninguém mandar pergunta, a gente vai perguntar pra Talvez gente. é uma curiosidade da pessoa também, eu já te falei pra você, eu respondo uma boa, pra mim não tem problema nenhum. Aí assim, a gente pode começar com alguma coisa bem descontraída. Que tipo de cueca você usa? Zorba, daquelas que são uma canção, ou é a box, ou aquela tanguinha. Uso box. Box. Inclusive é preta também. Nossa, Camila, olha. O Reginho, ele é uma pessoa que ele já teve várias fases na vida, né? Não tem nenhuma pergunta aí não, gente? Dá uma olhada nesse celular aí, porque eu falei pra vocês que o meu Deixa eu olhar. tá coisando aqui. E ele passou por algumas fases da vida dele e ele já foi várias pessoas. Porque as pessoas mudam. Essa parte eu perdi tudo, porque eu não estava na mesa, né? Mas o Reginho, ele já foi várias pessoas. Dentre elas, aquelas pessoas vida louca, né? Que andava pela lua escura. E quanto tempo você ficou? Na vida louca? Fiquei nesse aos 17 anos. E fui até os. A última vez. Faz 9 anos atrás que eu já não tenho envolvimento nenhum. E desse tempo que você passou na vida louca, você tirou alguma coisa boa dela? Olha, Não estamos falando de lições, que as lições a gente só consegue entender depois. Eu falo assim, de coisas boas, tem gente que acha, vida louca, me dá carro, casa, celular, dinheiro, mulherada. Como é que eu vou te falar? Para eu te falar isso, eu tenho que falar antes de iniciar na vida louca. Eu, no início, eu sempre acreditei nas coisas, como fui criado em berço evangélico, eu sempre acreditei que as coisas viessem nas minhas mãos, com facilidade. Entendeu? Eu fui criado em berço evangélico, então dessa forma, tudo vai acontecer para você, porque você é filho de Deus, as coisas vão acontecer, você é um escolhido, então tudo vai acontecer bem sem entrega, eu coloquei isso na minha cabeça.
e eu me tornei até pastor evangélico. Você me contou isso na Me mesa. tornei até pastor evangélico. Passada. Aí, e nada acontecia do que estava falando. Por quê? Porque tudo que eu fui ensinado era errado. Não estou colocando a culpa nas pessoas, mas eu mesmo tinha essa ganância comigo mesmo, queria ter dinheiro. Você não está responsabilizando a igreja, você está dizendo a pessoa. Eu de mim mesmo, estou falando de religião, nada. Eu queria ter isso, eu queria ter dinheiro, eu queria ter poder. Então, o meu início foi isso. E acreditando assim, em promessas, me desiludi e fui para o mundo da vida louca depois. Aí as coisas aconteceram naturalmente. Aconteceram muito rápido, as coisas, eu conquistando muitas coisas. Eu, principalmente, eu se tornei o cabeça da cidade na época. Principal. Eu era uma liderança aqui. Então, a partir disso, só que dentro de mim tinha esse ensinamento, eu tinha aquele ensinamento da igreja, né, da religião, e aquilo que ele me cobrava, mesmo fazendo algumas coisas ruins, muitas coisas ruins, eu sentia essa cobrança, eu não dormia tranquilamente. Então minha cabeça não eu ia dormir, mas não pesava, sabe? E mesmo na vida louca, o que eu fazia? Eu e minha ex-esposa, o que nós fazíamos? Nós fazíamos muitas distribuições de cesta básica. Eu pensava que, porque eu aprendi isso na igreja, sabe? De ajudar as pessoas. Então todo o dinheiro errado que eu pegava, eu distribuía muitas vezes em 20 cestas básicas por dia. Fazia festa de criança, porque eu dominava a cidade. Eu ganhava 2.000, 2.500 por mês. Por mês não, por dia. Entendeu? Então eu tinha essa facilidade de distribuir e ajudar as pessoas. Só que mesmo assim, faltava alguma coisa, tinha gasolina. Sabia que estava fazendo maldade. Você estava ajudando um, estava ajudando mas estava atrapalhando. Então hoje assim, eu conheço tudo, todas as pessoas, eu conheço hoje a cidade praticamente, tanto rico, pobre, autoridades, qualquer tipo de profissão que frequentava o meu local da vida louca. Entendeu? Então hoje as pessoas têm um pouco de receio e medo justamente por causa disso, que eles sabem que eu conheço o que acontece por trás, o lado obscuro de todo mundo, porque ninguém é santinho, como se diz, né? Ninguém. Não adianta falar que é santinho, que não é. Então é isso que aconteceu. E a partir depois da vida louca, você foi preso, você chegou a ser preso? Eu cheguei a ser preso, já fui preso 7 vezes. Mas as cadeias que eu peguei foram tudo cadeias curtas. 2 meses, 1 mês, a última foi 6 meses, né? Você chegou a ver alguma coisa assim pesada, passar por alguma situação? Como assim você fala? Coisa pesada. Enfim, que nem você sabe que bem pouco tempo atrás eu estava com filha e genro presos. Até que o meu genro não, porque ele estava lá em Itaúba, eu estava no raio 1, raio de trabalho, então era um raio tranquilo, era eu quem visitava. Mas na fila lá da visita, eu escutava as histórias dos raios mais lá no fundo, raio 5, raio 7. Dentro da penitenciária? Então, assim, raio 5 saiu briga, 7 bateram num rapaz. Dentro da penitenciária você tem que seguir as leis, né? Em ordem. O mais perigoso é aqui na rua. Na rua é mais bagunçado do que dentro da cadeia. A cadeia tem as suas ordens, tem a disciplina. Já na rua já é totalmente diferente. Você não, a pessoa que está do seu lado pode ser seu inimigo. Na vida louca mesmo você não tem amigos. Esquece. Você fala assim, na vida louca você tem amigos. Não tem. O camarada que está do seu lado... Não tem, você sabe disso, né? Exatamente. A pessoa que está do seu lado, que é seu parceiro, que é seu amigo, que fala assim, olha, eu sou seu irmão, eu mato e morro por você, mas essa mesma pessoa está querendo tirar sua vida para tomar seu lugar. Então é uma briga pelo poder que a gente vê sempre, em todo sentido. Então sempre tem essa pessoa que está querendo ali tomar seu lugar. E muitas das vezes a gente não sabe. Eu mesmo já tive amigos que, para mim, eram como irmãos que eles prepararam minha morte. O cara só não me matou porque ele foi preso antes. E hoje não é nem para ele estar aqui. Então eu creio assim, depois da vida louca, tem muitas. Nossa, vou falar da vida louca aqui, eu acho que
Meu Deus do céu, é Não, muitas não, histórias. É muitas histórias pesadas, né? Você acompanhei muita história pesada. Dentro da cadeia é mais tranquilo. Mas na rua é muito bagunçado. E é difícil pra caramba falar sobre o que acontece na rua. E o crime hoje mesmo na rua está pior do que era antigamente na minha época. Né? Na minha época foi a época das guerras, estava tendo guerra de morte. Então naquela época lá mesmo eu tive que quebrar um punhado de molecada no pau. Desceu por retireiras. Mas nós tínhamos o pessoal que estava junto, né? E nós estamos aí. Aí agora abandonei, né? Abandonei por quê? Eu reinei. Eu reinei mesmo. Eu tinha que ter, eu tinha. Consegui tudo que eu queria. Só que tem aquela coisa, né? Conseguiu tudo que você queria, mas nada disso te trouxe felicidade. Não trouxe felicidade, depois eu comecei a perder tudo. Vai na mesma castelo velocidade que caiu. veio. É sempre assim. Tudo que começa errado, termina errado. Pode demorar um pouquinho. Pode demorar um tempo. Mas termina errado. Então eu perdi tudo. Depois eu comecei a perder tudo. Perdi dinheiro, os amigos que estavam do meu lado, tinha todas as mulheres que eu queria. As mulheres mais bonitas de Guaíra, eu tinha do meu lado. Mas tudo começou a perder. Perdi família, perdi tudo. Perdi dinheiro. Com isso, foi uma luta. Mas aí, justamente por causa do amor à família, eu nunca pus também me sobrando. Não era família, aí eu abandonei. Então, eu cheguei em Guaíra, assim, definitivamente em 2010 para morar. Então, quer dizer, eu sou recente de Guaíra, tem 12 anos que eu moro aqui. E a primeira vez que eu ouvi falar do regime, eu fui... que é água? A primeira vez que eu ouvi falar do regime foi quando eu estava trabalhando na pré-campanha do Denir, quando ele saiu candidato a prefeito de Guaíra. 2016, né? 2016. Como que eu conheci o regime? Até então... Você conheceu naquela época? Não, conheci não. Primeira vez que eu ouvi falar de regime. Naquela época, o cara, assim, que expressão que eu posso usar? O cara malandrão da cidade, digamos assim, era o Marlon. E aí o Marlon tinha uma página que eu vou te vender o peixe que eu comprei, ou seja, vou te dizer a história que eu ouvi. Você foi lá e comprou a página do Marlon, e nessa página tinham muitas conversas do Marlon com muitas pessoas, e conversas assim, cabeludas, e você expôs essas conversas. Eu quero que você conte o que te deu na cabeça, se foi isso mesmo, eu não sei como é que foi a história, que o Marlon teve que ir embora. Olha, temos um gatinho na live, uma gatinha, essa é a princesa. Como que foi essa história? Eu sei que o Marlon teve que ir embora de Guaíra, teve quem dissesse que ele foi embora corrido, fugido de Guaíra, e vendeu essa página para você, e lá tinham conversas assim realmente muito interessantes, vamos dizer assim, você expôs o que te deu na cabeça, o que aconteceu de verdade, porque pra mim, eu tô falando tudo isso pra quê? Pra chegar no ponto que pra mim, que sou nova de cidade, ali surgiu o regime. Até então eu não conhecia o regime Vida Louca, não sabia, eu só soube disso depois. Então, só um instante para a gente avisar quem está nos assistindo, que já tem uma pergunta aqui e a gente vai fazer daqui a pouco, depois que o Regis responder mais essa pergunta da Helena. Tá? É só aguardar aí que a gente já dá o retorno. Então tudo isso foi assim. O Marlon tinha a lanchonete Capadócia, que era agora pelo escritório, era ali na 12, do lado do Da onde foi o restaurante Pau Brasil do último tempo. Do último tempo. Então o que aconteceu? O Marlon começou bem lá no Capadócia, só que o Marlon começou depois, o atendimento não era o mesmo, né? E tinha os problemas dele também, né? Pessoais, e que fez que ele tivesse uma queda financeira. O que aconteceu? Ele me mandou uma mensagem e falou assim pra mim: Regimentos, eu quero conversar com você. Eu fui lá, aí me chamou para ser sócio. E era justamente quando eu abandonei a vida louca.
Mas você ainda tinha uma Eu não grana consegui ainda, emprego. não? Um dos Ah, tá. problemas, eu não consegui emprego. Infelizmente, esse era um Tem essa dos... discriminação, né? E eu não creio que sim que é uma discriminação. Eu entendo assim, a pessoa não querer empregar um cara que já foi envolvido por medo. Eu não culpo assim as pessoas da sociedade. Eu entendo que eles têm medo. E eu, no lugar deles, eu acho que eu também teria medo. Então o que aconteceu? Foi uma oportunidade. Eu tinha dinheiro na época, me chamou, vem ser sócio comigo. Eu falei, o que precisa? Ah, eu tenho tudo aqui, só falta dinheiro. Eu falei, dinheiro eu tenho, né? Eu tinha abandonado, mas não tinha dinheiro ainda. Né? Juntou a fome com a vontade de comer. Aí eu peguei e investi 20 mil Tá, lá no Capadócia. no Capadócia. Começou inicialmente eu insisti no Capadócia e realmente não estava vendendo bem. E aí onde eu conheci a internet. Eu comecei a me envolver com a internet, eu fazia as publicidades na internet. E no caso do Denir, falou do Denir, né? Não, eu mencionei porque eu Foi tava. na época do Denir, Foi na época do Denir, porque inclusive aí eu conversando com Você o Marlon. expôs diálogos, porque eu me lembro, você expôs diálogos entre o Denir e o Marlon. Exatamente. Entre o Aí, agora que eu quero Kleber, explicar. acho que o Marlon. Agora que eu quero explicar. O que aconteceu? Durante esse período eu falava, nós estávamos ali e eu falava para o Marlon, olha Marlon, eu não preciso pegar o dinheiro agora. Vai depositar dinheiro todos os dias, eu confiei nele, sabe? Um mal do ser humano, confiar. Falei, eu não vou precisar do dinheiro, vai depositar dinheiro, depois eu pego futuramente. E era época de política, estava chegando a política. Eu falei assim, olha, ele conversando comigo ali, eu nunca pensei em falar em política, eu era mais de povão mesmo. Aí ele fala de política, aí eu pensei no Denir, falei assim, eu acho que o Denir vai ganhar para prefeito. Aí ele falou, não tem como. Eu falei, Marlon, que eu vejo na rua aí, ele é o querido. E no meu ponto de vista ele também é. O Marlon falou um cunhado, falou, não, ele não sei o quê, ele não tem chance nenhuma. Eu que entendo, você sabe o arrogante que ele é. No outro dia, o Marlon estava trabalhando para quem? O Denir. O Denir. Até então eu achei que era estranho. Falei, tá trabalhando, ele estava precisando de emprego mesmo, a rádio tinha mandado ele embora na época. Ele ficou um tempão lá na Ficou cultura. fora da cultura. E como nossos negócios não andou muito bem, o Marlon me some. Começa a entregar as coisas, eu pedi o dinheiro. Ele falou, não, o dinheiro eu vou te arrumar, vou trazer de volta, vou te arrumar. Eu confiando. O meu notebook, que estava sendo usado no Capadócia, ele vendeu o notebook. E ele me passou qual notebook? O dele. O dele, onde estava as conversas dele. O dele com todo mundo. E até então ele estava me enrolando dinheiro. Eu nunca abri as conversas pessoais dele. Mas como? Porque eu sempre respeitei isso, sabe? Parece que o pessoal bater e falar, nunca me respeitou. Mas sempre respeitei isso. Eu nunca gosto de ficar abrindo conversas pessoais. Acho muito íntimo. Só que como estava demorando muito, era muito dinheiro que eu investi. É. Eu falei, esse cara deve estar mentindo, cara. O cara sumiu, ele não responde mais minhas mensagens. Eu abro as conversas. Tudo que eu falava para ele, na época, sobre política, eu nem entendia de política, eu não sabia nada de política, eu achava que eu falava assim, o Denir é bom, não sei o que. Era tudo que eu falava para ele escrevia pro Denir, mandava pro Denir. Como se fosse ele Ele que estivesse falando. Mas eu não entendia nada, entendeu? Mas aquelas palavras que ele escreveu eram minhas. Aí eu fiquei mais curioso, eu comecei a olhar mais. Olhando mais e fui ver, mano. Então você foi responsável pela derrama do Denir. Então, Você foi responsável pela derrama não, do não fui Denir. responsável porque na época eram 4 candidatos, né? É. E 4 candidatos em Guarulhos sempre vão prevalecer, né? Não vai prevalecer demais. Então, toda vez que tiver 4 candidatos em Guarulhos, sempre vai ser um candidato que vai sempre vai estourar. Então, eu achei estranho era eu falando aquilo lá e ele usando o perfil dele. Cara, tudo que eu falava pra ele, de política, ele perguntando as coisas comigo, só que eu nunca levei na malícia. Porque ele falava mal do dele, entendeu? Isso que eu achei estranho. Aí depois que você expôs essas conversas,
E aí você resolveu, porque foi a partir desse, pra mim, esse foi o marco inicial. A exposição dessas conversas, daí pra frente, Eu não você pensei. começou a aparecer demais. Quer dizer, assim, pra mim, Aí eu comecei a minha aparecer. experiência. Entendi. Aí eu comecei, como eu comecei a aparecer, eu soltei muitos vídeos, muitas conversas, soltei muitas, mas muitas. E aí o que aconteceu? Os radialistas, jornalistas da cidade que não falavam, até hoje tem muitos que não gostam de falar, de se expressar. E tipo assim, o radialista anda com o Camilo do lado dele, entendeu? Mas não tem coragem de falar para o Camilo, por exemplo, o Camilo é um político, não tem coragem de falar para o Camilo, mas fala para outro ir lá e falar. E eu era mais imaturo, tudo que eles contavam, continua, monta uma rede social, começa a ganhar dinheiro em cima de rede social. Começa a falar aquilo que as pessoas não têm coragem de falar. Começa a falar, então radialista, jornalista, mandava as coisas para mim. E você falava? Eu falava. E até hoje você fala? Até hoje eu falo. Só que Você naquela tem coragem, época, eu falava, só que eu tive meus erros também, porque eu acreditava em todo mundo. Hoje em dia você já sabe filtrar melhor. Eu já sei filtrar, já sei se essa pessoa quer me usar ou não. Entendeu? Então muitos antigamente que gostavam de mim, me amavam, hoje já não gostam. Por quê? Eu parei para analisar. Acho que me colocou muito em fogueiras também. E as pessoas falaram coisas que não eram verdade. Então, eu falava. Infelizmente falava. Muitas coisas eram verdade, e isso prejudicava. Hoje em dia eu acho que não existe ninguém em Guaíra que tenha mais fontes do que você. Eu acho que você é o cara, hoje em dia, que tem mais fontes em Guaíra. Não que necessariamente essas fontes te falem a verdade. Eu acredito que muita gente vai plantar informação. Sabe o que é interessante? O pessoal sempre fala assim, desde 2016, aí tem alguém que está te bancando. Aí tem alguém que está te bancando. Nunca nenhum político me bancou. Nunca. Eu trabalho em campanha. Em campanha. Agora, você me pagar para falar mal do Camilo, eu não aceito. Você me pagar para falar mal do prefeito, eu não aceito. Tá, mas tem que ser de mim mesmo. Políticos contrataram seus serviços. Contrataram, tipo, para publicar, tipo, como é que fala? O santinho, a propaganda eleitoral dele, a campanha dele, mas não eu ir lá, vote no Camilo. Isso eu não faço. Infelizmente eu não consigo fazer isso. Por isso que eu perdi como vereadora. Isso eu não Eu consigo devia ter fazer. contratado você para fazer minha campanha. Então, né? Tá aí. Então o pessoal sempre fala, ele está sempre sendo pago. Eu escuto isso desde 2016, se eu tivesse recebendo desde 2016. Então riquíssimo. Não, riquíssimo não chega tanto, né? Porque ninguém consegue isso. Fica assim. Mas vamos ao ponto, na ferida. Então você vive do quê? Eu vivo de propaganda. O pessoal acredita, não tem como viver de propaganda. Eu consegui isso, né? Sabe como início quanto que eu ganho de propaganda? R$300 por mês. R$300 por mês. Foi um ano, praticamente um ano, ganhando R$300 por mês. Agora imagina. R$300 por mês. Só na caixa que eu estava usando. Aí quando aumentou para 700, porque ninguém dava oportunidade. Eu fiquei feliz. Aí foi aumentando. O número de propagandas e os valores das propagandas. Exatamente, foi aumentando e aumentou e eu consigo. Hoje dá para sustentar uma boa. Hoje eu vivo tranquilamente com publicidade. Com publicidade. Trabalho em política. Ninguém fala, porque assim, eu falo de você já ter sido vida louca, eu nunca ouvi falar assim, o Reginho tá vendendo droga. Nunca ouvi falar. Mas eu já ouvi falar, o Reginho tá sendo pago pelo Zé Eduardo. O Reginho está sendo pago pelo Edivaldo. Sempre está sendo pago por alguém. E pra você ver, né? Se o sempre tem alguém se o cara é, como é que se diz, né? Se o cara é mercenário e está sempre recebendo, então o outro vem e paga mais caro que o outro. É simples. Ofertas para trabalhar no governo, realmente eu já tive. Entendeu? Mas eu não consigo. É difícil você defender um político. O que você acha que tem mais imagem de um homem? Dizer que um político banca ele ou dizer que ele vende droga? Desculpa. Meu Deus, não entendi, fala. O que você acha que denigre mais a imagem de um homem? Dizer que um político banca ele ou dizer que ele vende droga? Que defende um político. Defende um político. Que defende um político. Até porque se a gente pegar a fala nossa
da primeira parte, antes de entrar no Na regime, vida pessoal do regime. a gente estava falando assim, que a gente está na era de que é mais fácil a gente destruir o inimigo político do que elogiar o nosso candidato. Então, de alguma forma você desconstruiu alguns candidatos também e o efeito disso foi destacar o seu candidato, né? Você expôs então muitos lados sombrios de muita gente. Nós não estamos no tempo mesmo do elogio ou da bajulação, né? Podemos dizer assim. Pode ser que o tempo volte, né? Teve uma época que a política era assim. Então, o político que estiver no poder é o que mais vai apanhar. Isso não tem jeito. O político que estiver no poder, ele vai apanhar. Sim. E qual tem que político ter não bate? paciência que ele está Pergunta falando qual uma político palavra. não bate. Se pegar eu minha página, eu vou ter uma bati. pergunta aqui sobre isso, do Alisson Ferreira. Ele fez um comentário, mas não falou que era do regime, mas eu acredito que é para ele. Da história dele. Quem nunca errou, que atira a primeira vez. Que é uma passagem evangélica, né? Ninguém está aqui para tirar pedra em ninguém, não. É que assim, o regime, ele desmistificou muita gente. E eu gostaria de desmistificar o regime. Não, mas ele está falando... O regime não presta, mas ele tem o lado dele bom também. Ele está dizendo justamente isso, que nunca errou, que atira a primeira pedra. E vamos lá para a questão dele, então. Sobre a questão de oposição e apoiadores. Fui apoiador deste governo atual, mas como vejo muitas promessas de campanha sendo abandonadas e não tendo a prioridade que a cidade precisa, está evidente em muitas delas. Projetos grandes. Tenho cobrado muito da mesma forma que elogio, ou faço um apontamento para uma ideia legal. Condeno e critico com a mesma intensidade, sendo até alvo de retaliações críticas e constrangimentos. Por parte dos secretários do governo, minha pergunta é a seguinte: um apoiador deixa de ser apoiador por cobrar do governo sua falta de foco e palavra? Até onde o direito dado pela Constituição se expressar é de fato um direito do apoiador insatisfeito com situações que fogem da campanha feita pela administração? Deixa eu voltar aqui no final que eu acho que eu não leio muito bem. Até onde o direito dado pela Constituição de se expressar é de fato um direito de um apoiador insatisfeito com essas situações que fogem da campanha feita pela administração? Você quer falar a respeito, Camilo? Eu falo que você começa. Eu vou precisar ir ao banheiro, então eu vou tomar água já. Fala aí, eu acho que o direito à liberdade de expressão está dado aí na Constituição e está reforçado em vários espaços dentro da administração, que deveria ser a livre expressão. Mas o que está em jogo, o que gera desgaste sempre é a confiança, né? Você bota alguém confiando nela e a pessoa às vezes promete algo ou te dá um prazo para atender uma necessidade e depois não cumpre. Aí é um rompimento da confiança. E aí, quem está numa ponta não gosta e vai manifestar, e o outro lado também não vai gostar. É uma coisa que pode ser passageira, uma rusga que, né, que às vezes faz parte. Eu também tive no governo, eu tive questão de quebra de confiança, né? Então a confiança é o que tem de mais valioso na política, tanto para fazer alianças quando vai fazer uma chapa para uma campanha, até depois para constituir um grupo, equipe de governo, com os cargos que são cargos de confiança, justamente isso, porque a única coisa que se pede além da escolaridade é a questão de ser da confiança do prefeito ou dos diretores, secretários, depois que vierem abaixo, né? E é uma coisa valiosíssima, né? Que tem a ver com a palavra do homem, né? O tanto que, mas ao mesmo tempo, a palavra dada pode ser não se dar conta dela, você depois pode rever isso, pode haver perdão, né? O Sérgio Melo TVI, o Sérgio demorou um pouco, mas veio a culpa para perdoar algumas pessoas da política, e é uma coisa que é muito importante na política. E eu espero, na verdade, que todo mundo tenha a possibilidade de lutar, cobrar, brigar
perdoar, ser perdoado, se realizar, né? Cair, levantar, começar de novo. E assim, seguir o ciclo, porque a cidade precisa de todo mundo, né? Sim. Não precisa só dos governantes, ou quem está com cargo, a cidade precisa daqueles que têm vontade de atuar na vida pública também, né? Pois é. Mas aí vocês dão licença um minutinho só? Já volto. À vontade. Pode falar. Não, ele quer sair. Não, agora é da sua parte. Minha parte? Sobre essa pergunta. Essa pergunta? Olha, foi o Alisson que perguntou? Sobre criticar. Ô Alisson, eu vou te falar, na política não tem santo. Não tem nenhum santo na política. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Na política vale tudo. Os bastidores, já vou te falar a verdade. Vale tudo. Vale tudo mesmo. Aí eles tanto faz, tanto fez. Política é assim. Quer alcançar, quer estar lá no lugar. Para estar naquele lugar, tem que fazer isso. Eu já falo, o candidato fala assim que não joga sujo, que não vai prometer coisas que é impossíveis de fazer. Está ali no plano de governo dele. A pessoa vai ali, lê o plano de governo, você já sabe o que você está defendendo. Um candidato que é mentiroso ou não. E praticamente os planos de governo, se você prestar atenção, todos têm falhas. Tem coisas ali que você sabe que não vai realizar. Não tem como, né? Não tem nem como realizar. São inviáveis. Eu falo assim, são planos de governo. Não é que, às vezes que estão mentindo, mas tem uns que até mentindo, mas tem plano de governo que gera muito tempo para ser realizado. Não é em 4 anos que faz. Nem 8 às vezes. Às vezes nem 8. Então tem. Existe tanta burocracia a respeito daquilo. E é justamente em cima da burocracia, eu vou falar uma coisa até muitos talvez não vão gostar disso, mas entendam bem. Para conseguir fazer alguma coisa no governo, se você seguir em cima da lei, você não faz nada, o governo não faz nada. Então eles tentam driblar a burocracia, que pode se tornar também, talvez, futuramente, uma corrupção, uma forma de desviar dinheiro. Então eles fazem isso, o político faz isso, vai prometer coisa para você. Então, e a gente, na época de política, vamos aceitar. Infelizmente todos vão aceitar nessa época. Eu acho que prometer é uma coisa muito complicada. Mais complicado do que prometer é criar expectativas. É fazer criar expectativas, porque o criar expectativas fatalmente vai terminar em frustração. E é justamente isso que faz a pessoa, o brasileiro, o guairense, se desanimar. Promete coisa, vai ter oportunidade para fulano, mas não deu oportunidade para mim. Não é tão simples assim. Não vai abraçar todo o pessoal de campanha. Não tem como. Não tem como. E pode até prometer para você que vai. Eu já tive várias promessas. Vou te colocar você como chefe de gabinete, mas eu não posso ser chefe de gabinete. Eu pensava comigo, cara, o cara me tirar cara dura para mim. Mas você não Mas eu tinha vou ser médio. chefe do gabinete. Mas é no ensino médio. Não, mas não é nem questão de ensino médio, ensino fundamental, nem nada disso. Eu acho muito assim, eu acho que as pessoas, elas têm que saber até onde elas podem ir. Mesmo que você estivesse em ensino universitário, você acha que você aceitaria um cargo de chefe de gabinete? Eu não aceitaria. Porque eu acredito que não condiz com... É muita cobrança. Tá chegando mais perguntas. É muita cobrança, a população cobra muito. Com direito, sabe? É direito da população. Então eles cobram muito e muitos cargos não aguentam justamente por causa disso. Das cobranças. Só fazendo uma observação, o caso do Alisson envolve concurso, não envolve necessariamente cargo de confiança, tá? Mas também depende do trâmite que a administração sempre fala, né? E quem vai questionar, né? Infelizmente, a burocracia é complicada, né? O Netinho Nogueira tinha dado boa noite já, está acompanhando a gente lá do Japão. Boa noite, Netinho. Parabéns. Saudades. Mandou mensagem, parabéns pela iniciativa de vocês, sucesso e grande abraço. A Laís Pereira, boa noite, Laís, quanto tempo, hein? E as trocas constantes de cargos comissionados. O que você tem a falar a respeito? Camilo, você acha que são pessoas despreparadas e que não estão conseguindo administrar o setor? Porque são muitas trocas em menos de um ano. Essas são despreparados suspeitos, então, porque eu também seria, né? Laís, mas, enfim, cada caso é um caso, né?
Teve casos ali onde saiu pessoas Eu volto em 2 segundos. que estavam com sobrecarga de funções, né? Outras que não afinaram. Assim, mas quando entra uma administração, na campanha tem-se uma visão. Na verdade, não tem 1000 reuniões. Tipo, o certo seria, como o Gatinho fala, ser como no PT, né? O PT sempre teve fama de fazer 1000 reuniões para se decidir uma coisa só, mas todo mundo ficava sempre muito claro que se decidia no partido, e era para participar de todo mundo. Isso na campanha todo mundo fica imaginando sozinho o que vai ser depois, na verdade. E depois de ser juntado dessas imaginações, não cabe na cabeça do prefeito eleito, né? Seja o prefeito eleito qual for. Então também tem um pouco que cada um precisa regular sua própria imaginação. E aí o prefeito também vai conseguir atender só alguns casos. Tem casos também que o prefeito faz compromisso, depois não consegue cumprir, ou o vice-prefeito faz compromisso e não consegue cumprir. Mas tem uma distância entre aquela prefeitura que imagina-se que vai encontrar e aquela prefeitura que de fato se encontra. Né? É terrível a prefeitura com que eu me deparei. Né? Antes, quando eu tive cargo, em outra ocasião, eu não trabalhava na prefeitura, era em outro prédio. Então não dava nem para comparar, mas o prédio, eu imaginava o prédio da prefeitura está detonado como aquele prédio está, complicadíssimo, uma falta de infraestrutura, de recursos humanos e tudo mais. A gente tem uma ideia que a prefeitura é onde tem que estar, pelo menos, mais ou menos, em ordem, né? O prefeito Está ali, funcionando a contento, né? Está funcionando a contento. E aí as respostas o prefeito vai dar no tempo que ele puder dar. E também tolera esse tempo quem tiver condições de tolerar, né? Essa que é a questão. E, resumindo, ter cargo de confiança não é nada não é sonho de consumo. Não indico para ninguém ter esse sonho de consumo, porque é muito frustrante, né? Frustrante. Mas assim, também quando você consegue, dentro que você consegue realizar, também é muito realizador. É uma coisa que aí você tem que pôr na balança, né? Até que ponto você vai conseguir realizar, dando ele dentro ou não. Mas não dá para generalizar. Eu acho que o prefeito muda de cargos porque ele também vem de um grupo político muito pequeno, né? Então ele precisa... Na verdade ele não tinha um grupo político, ele tem que nomear pessoas. Formando um grupo. Ele coloca pessoas que não necessariamente ele conhece tão proximamente, a pessoa também não conhece ele, e aí vai ver se afina ou se não afina. O que você acha, Regina? Você já falou tudo aí, ó. Tá no início, tá formando um grupo. E para formar um grupo a gente tem que estar o quê? Unido, né? E a pergunta é da Laís, né? Então tá falando aí o que acha dessa troca de cargos comissionados, que são vários. Então eu sou contra essa troca de cargos comissionados. Então, se a gente começou tudo junto, vamos morrer todo mundo junto. A não ser que você não tem como mesmo, porque ninguém sabe nada mesmo. Na verdade, quando você a pessoa é chamada para um cargo de comissionado, ela não entende aquele cargo. Mas eu vou vai colocar aí, um exemplo, vai me colocar aí para trabalhar fazendo a limpeza, cuidando da diretoria de limpeza da rua. Não tem como, eu não sei como fazer, mas eu vou para ajudar. É assim que eu entendo. Então o que faz? O grupo se une, procura formas, conversa um com o outro. A gente não nasceu aprendendo. A gente não nasceu sabendo. Não nasceu sabendo, verdade. Então o que a gente faz? Se une, aprende e a gente desenvolve um trabalho. Que são colocadas pessoas desqualificadas, todo governo vai colocar pessoas desqualificadas. Não adianta falar que não, que é. Mesmo que a pessoa trabalhou na saúde, você ser secretário da saúde é totalmente diferente. Você ser médico é uma coisa, pegar o médico e colocar como secretário de saúde, ele vai se perder. Não adianta. E os melhores administradores que tiveram em Guaíra não eram administradores, né? Exatamente. O Dr. Fábio, que todo mundo fala tanto, era médico, não é isso?
Quem mais que era médico? Doutor Orlando, o que ele era mesmo? Médico cardiologista. Médico cardiologista. Um exemplo mesmo são os próprios candidatos a prefeitos. Eles não nasceram ali preparados para ser prefeito, para ser um político, para cuidar de uma cidade. Por isso que eles apoiam tanto no início. Aí eles entram achando, é a mesma coisa de cuidar da minha fazenda. Não é a mesma coisa. É isso que eu sempre bato nos políticos, é em cima da hipocrisia. Não é a mesma coisa ele cuidar da fazenda dele, ele cuidar do loteamento dele. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa ele cuidar do banco, que ele já foi o diretor de um banco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então ele não está preparado, ele vai enfrentar um desafio. Ele vai errar muito, ele vai sentar muito. É a mesma coisa. Eu falei agora do Dr. Orlando, do Dr. Fábio, que todo mundo fala muito, que foram excelentes administradores e não sei o quê. Eu tenho uma pergunta que não tem resposta, mas eu tenho uma ideia a respeito dessa pergunta. Se eles fossem administradores hoje, se eles fossem prefeitos hoje, será que eles fariam tão bom trabalho quanto eles fizeram naquela época? Eu acredito que não. Na época não. Ele está falando isso porque na época não tinha burocracia que tem hoje. O jeito de administrar era diferente. Era de administrar era totalmente diferente. Então, assim, a gente fala tanto das licitações, mas, por exemplo, vou citar um exemplo de uma escola estadual que recebe lá bolacha para dar para os alunos. Os alunos não comem, os professores não comem daquela bolacha. Por quê? Porque ela foi comprada numa licitação, a mais barata, não sei o que, porque ela é incomível, de tão ruim que ela é. Então, isso é desperdício de dinheiro público. Por quê? O que adianta você pagar um preço mais barato, mas alguma coisa que não atende ao seu destino? Porque não atende. A bolacha foi comprada para quê? Para lanche, para ser distribuída, mas as pessoas não têm, os alunos não têm interesse por aquele alimento porque é ruim, porque ninguém consegue, né? Os professores compram que eles vão comer, os alunos levam de casa, mas não consomem aquilo lá que é comprado pelo governo. Não consomem justamente por quê? Porque ganha a licitação, que é o mais barato, né? O que é o mais barato. E o mais barato é o mais ruim. É sempre bom. Nunca é o melhor. Em Miguelópolis mesmo acontece isso na prefeitura de Miguelópolis. Não sei. Tem um problema com o café. Então, a licitação que sai do café lá, sai um café que a maioria não gosta de tomar. Então, o que o pessoal faz? Eles compram o café que eles gostam e os que tomam aquele café que ainda aguentam tomar aquele café, tomam aquele. Mas eu acho que deve haver funcionário público não esteja tão preparado para a licitação, porque tem como você descrever um produto que garanta o mínimo de qualidade. Assim, até os cafés mais baratos, tem os medianos, tem alguma coisa, você vê no pacote deles, na descrição, Reginho, que dá para você colocar lá. Aí você garante que ele vai ter o mínimo de qualidade. Bolachas também. Eu tenho conhecimento, assim, um pouco. Mas dá trabalho, né? Tem coisa assim que ninguém quer mexer. A respeito da licitação para castração animal. A primeira licitação que a doutora Roberta Tasso ganhou. Quem fez o descritivo foi a Aliciana Freitas, ela era a chefe de zoonoses na época. Então ela colocou lá os requisitos, que tinha que ter inalação, anestesia inalatória. Ela colocou todo o descritivo, que tinha que ser através da técnica do gancho, que é aquela que é pouco invasiva, que tem porque a técnica do gancho ela é boa para... A priori, a castração animal são para os animais carentes, animais de luz, e para pessoas de baixa renda. Então, a pessoa de baixa renda ela não tem dinheiro para ficar comprando remédio, para ficar fazendo curativo em cachorro. Ela não tem nem para fazer nela, não tem nem dinheiro para comprar as coisas para fazer para ela. Às vezes, vai ficar fazendo curativo em cachorro? Não vai. Então, assim, a castração da prefeitura até então, porque agora quem ganhou foi uma outra empresa e eu não posso opinar a respeito porque eu não sei como está sendo o trabalho, não vi nenhum trabalho realizado por eles ainda. Mas a castração da doutora Roberta era perfeita. Não existia pós-operatório. Não existe pós-operatório. Eu tenho aqui atrás 10 cachorros. Ambos sabem disso. Os 10 são castrados, os 10 foram castrados pela doutora Roberta. Tenho 6 gatos, tem 2 aqui passeando aqui na nossa frente. Todos eles também foram castrados pela doutora Roberta. Nunca tivemos problema. E eu não tenho notícia
dela ter perdido nenhum animal. Então existe, eu acho que vai de quem realmente está fazendo a licitação, mas no caso, por exemplo, que eu citei da licitação da doutora Roberta, quem fez todas o que precisava ser feito foi a Luciana. Então não foi o departamento de compras, porque eu acho assim... Mas sempre é assim, em conjunto. Em conjunto, né? É sempre conjunto. O cara tem que ir lá e dizer, olha, precisa ser assim, precisa ser assado. Eu acredito também, ó, tem que comprar uma lousa, ela tem que ser preta, ela tem que ter 2 metros por 3. O zelo tem que estar de quem está na ponta, né? Na ponta. No caso, a medicina, no caso da educação, a saúde, todo mundo que está na ponta atendendo o público que vai mandar depois. O compras é retaguarda, né? Desses Então, setores menino, todos. aí eu tenho que fazer uma reclamação da saúde. As fraldas são péssimas. As fraldas que são doadas pela prefeitura, que as pessoas recebem da prefeitura, são péssimas. É um xixi já vaza. Então, quer dizer, nunca dão a quantidade que a pessoa precisa. Eu digo isso porque o Cláudio Valério, meu ex-marido, usa fraldas. Não vem a quantidade que ele precisa durante o mês, vem menos. E daquele menos você fala assim, uma fralda, né? Uma fralda vai dar 2 xixi, 3 xixi, não. Um xixi já começa a vazar. Então, o gasto da fralda é maior. Então, de repente, se comprasse uma fralda de melhor qualidade, que aguentaria mais xixi, ou seja, a pessoa usaria menos fraldas durante o dia. Então, são umas contas assim que... É muito engraçado essa questão da fralda, porque há um tempo teve sugestão de não sei quem, e também nem sei se foi aqui em Guaíra ou em outra cidade, porque tem um projeto muito bonito das mulheres aprenderem a fazer fralda. Então é ligado ao fundo social, e aí envolve mulheres, elas vão aprender algo, né? E ao mesmo tempo elas vão... porque aquelas máquinas dá para fazer prefeitura fralda comprar para água. adulto, fralda para criança, absorvente higiênico. para tudo. É isso Aí mesmo, eu eu falo com esse projeto. Hã? A Elaine Oliveira estava com esse projeto. Também aqui. Então, aí eles alegavam que esse projeto não daria certo, não sei se foi nesse contexto aqui ou se foi em outra cidade, porque a qualidade não é a mesma de uma fralda boa. Mas aí vai comprar, não está garantindo a boa, aí você fica sem entender, né? Entendeu? E eu vou te falar, a fralda que o Cláudio recebe é Big Fralda, seria uma marca boa. Aqui, se eu for comprar essa fralda na farmácia, ela tem ela não é um xixi só. Mas a que vem da prefeitura é um xixi só, e já está vazando. Vamos lá, tem mais participações aqui. A Regiane Brito faz 2 perguntas para mim. Ai, meu Deus. O que você achou da pessoa que entrou no seu último cargo? Fale sobre ela. Eu acho que ela está falando da Monize. Por que você pediu demissão? Vamos tentar resumir aqui, porque depois ainda tem mais algumas colaborações. Olha, a Monize, ela atuava já no jornalismo da prefeitura, é uma pessoa bem dedicada nessa área, bem participativa. E assim, ficou muito claro hoje, depois de um tempo que eu saí, por que ela foi escolhida e não outra pessoa. Poderia ter sido a Aline também, que já estava lá, né? Mas no caso no outro, havia uma adaptação, uma visão de que a ouvidoria faz parte da comunicação. É uma visão que a Marisete, chefe de gabinete, insistia, que a ouvidoria faz parte da comunicação e tem que servir ali de apoio, muleta, ou sabe lá o que, qual palavra usar. E eu saí justamente porque eu insistia na visão de que a ouvidoria tinha que ser algo maior de defesa de direito do usuário do serviço público. Nós temos um código que defende, que faz essa defesa, e tinha que ser praticamente um PROCON. Assim como tem um PROCON para defender o direito do consumidor, você vai lá numa loja, você não é bem atendido, ou o seu coisa não é atendido bem, você vai no serviço público, não é bem atendido, você vai lá na auditoria, né? Aqui a auditoria é uma palavra muito antiga e ficou muito desgastada. Então, o pessoal acha que cabe tudo dentro da auditoria, né? Mas a auditoria de 2019 para cá ficou muito específica. Então, ela ia ter que ficar cada vez mais especializada se eu continuasse no cargo. Eu também, quando você é chefe do setor, quem tem que dar o norte dele e decidir se segue a lei ou não segue a lei é você, né? E é claro que você tem hierarquia e tudo mais, mas eu sempre fiz questão. Eu nunca quis ficar
numa sinuca de bico de não fazer aquilo que está na lei, que é muito mais fácil, né? Depois que o Tribunal de Contas vem, aponta as coisas, você fica com cara de ué. Você sabia que era para fazer aquilo e por que você não fez? Né? Então é isso. Então eu acho que a Monize é uma pessoa muito dedicada, se dedicou bastante a alguns eventos. Ela, se tivesse uma pasta de eventos da prefeitura, ela seria a pessoa mais ideal, assim, porque ela é bem fuçada, bem articulada, mas dentro do que a diretoria do gabinete previa de ser uma acessória a mais, uma boleta a mais para a comunicação, eu acho que ela atende, porque ela é jornalista, né? Mas, enfim, não faz parte do que eu previa de continuidade para o setor. Enfim, eu fico feliz porque, de alguma forma, eu saí. Se eu saísse e tivesse feito o que eu fiz, aí era porque eu tinha algum problema comigo, né? Então o problema não era comigo. O problema era adaptar à realidade dela. Eu não vou abrir para vocês, nós não tomar muito tempo, tá tudo bem? Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Era para responder a pergunta que tá. tudo bem. Isso é essa pra você. É. Como é que eu vou responder? Porque Eu também sou mera essa espectadora. daí eu não posso nem responder pra você. O Alisson apareceu aqui de novo. Eu concordo com a Laís. Em menos de um ano, muitas trocas. Deveria optar por pessoas realmente preparadas para o cargo e com histórico para a função. Isso não seria despreparo do prefeito por não conseguir gerir nem as contratações para que haja sucesso na função e ter eficiência no setor. Isso não seria despreparo do prefeito por não conseguir gerir nem as contratações para as quais haja sucesso na função e ter eficiência no setor? Segundo, a chefe de gabinete Marisete não está sendo muito omissa nessas contratações, uma vez que deve dar este suporte. Deixa eu ter. Você quer responder primeiro? Pode ser a primeira dele aí. O do Alisson, né? É. O Alisson, na campanha política, você não ganha política sozinho. Então, por mais que o prefeito na época falou assim que não chamaria as pessoas que iam trabalhar na campanha política, isso não procede. Não faz sentido. Então, aquelas pessoas que ajudarem, não é errado a parte dele também, não. Essa parte eu não sou contra ele, não. Ele só errou de falar que não chamaria aquelas pessoas que ajudaram ele na campanha política. Isso é claro que ele chamaria. Então, essas pessoas que foram chamadas, foi exatamente porque trabalharam na campanha. Não vejo erro nenhum nisso aí. Só que chamar pessoas, ele ia criar, se não chamasse as pessoas, ele ia criar cobra, ele ia criar inimigos. Muitas pessoas iam falar que traiu, que, lógico que ele poderia chamar pessoas, um exemplo, que já trabalha na limpeza, para ser o diretor de limpeza. Ele poderia chamar isso. A questão é que muitos também não querem esses cargos comissionados, não. Tem muito servidor público que não quer saber de cargo comissionado, não. Para eles não vale a pena. É porque, na verdade, eu acredito assim, o servidor público que está há muitos anos, ele conhece muito bem do que se trata aquilo lá. Então, tipo assim, eu não quero esse BO para mim. Não quero segurar esse BO para mim. E uma coisa importante que eu acho importante mencionar é o seguinte: o seu serviço é muito fácil, até que eu tenha que fazer. Exatamente. Então, assim, é muito fácil a gente dizer, não, é facinho chegar. Eu acho que o prefeito está exatamente passando por isso. Porque ele, enquanto candidato, não, gente, se quiser, vai lá e faz. Ele está lá, por que ele não fez até agora? Porque é fácil dizer, entendeu? Seja, não é só cargo do prefeito, não. É qualquer cargo. Dizer assim, não, isso aí é facinho fazer, é só... Então tá, aí na hora que você está lá... São pouquíssimos cargos que são fáceis mesmo, né? Não existe isso de é fácil. Não existe isso de é Quando a fácil. população começa a cobrar, É verdade. Eu acho que assim, de repente, se o pessoal gostou, a gente pode se reunir novamente. Tá bem extensa já. Não, mas pode terminar aqui. E eu acho que assim, a gente gostaria. Eu vou passar rapidinho. Peraí. Eu gostaria de, numa próxima live, falar a respeito de bastidores. Ixi.
Tudo na vida tem Vai bastidores. preso. Bastidores, verdades e mentiras. Não, a gente não vai falar o que a gente Vai se o sabe. povo perguntar. Não, vai ter que O fechar. que a gente não sabe de bastidor, Eterno? Para. a gente, todo mundo, né? É o Nós impublicável. três. É o impublicável. É a vida do jornalismo, da comunicação. Ó, essa questão do estar preparado e despreparo, eu acho que não é só isso. Eu acho que o grupo de relacionamento do prefeito era muito específico na cidade. Ele estava apartado do serviço público, né? Então ele não tinha conhecimento. Então ele teve que ouvir outras pessoas. Aí tem que tentar, destentar. Eu acho que isso daí é acerto e erro. Como uma reflexão, acho que para a população pensar na próxima eleição, esse negócio de ser empresário vantajoso ou não é, né? Ou você tem que conhecer o mínimo ou não da administração. Administração pública. Para não ter que ficar refém das escolhas dos outros, tem que ficar testando, né? Tem muita gente que fala assim, nós temos que colocar um candidato novo, diferente. Mas aí, você vai conseguir administrar algo que ele nunca pegou na mão, não sabe como é que faz? É mesmo que hoje o cara não conhece nada, né? Nós somos um prefeito novo, diferente. Mas ele vai saber administrar. Boa noite, Ana Alessandra Alves. Boa noite, Lijane. Boa noite, José Roberto e Rosane. Nem sempre mais barato é bom. Acho que o que está dando certo não deveria mexer. Ela está se referindo à questão que a Helena colocou sobre a castração animal. A castração era perfeita, pois cães de ruas eram castrados e já voltavam para a rua. Regiane comenta que as fraldas sempre foram poucas e péssimas. Sim. Boa noite, doutor Servantes Garcia. Boa noite, Eliana. Boa noite, José Roberto Cassiano e Rosane. De novo. A Laís Pereira perguntou, Camilo, por que você acha a Muniz uma pessoa bem articulada? Você poderia explicar melhor? O Alisson embaixo disse assim, você está certo, Anderluz? Tem que ser desvinculada para não ser corrompida. Ele está dizendo o seguinte, por que o Alisson fez esse comentário? Porque a Anderluz ali em cima disse assim, a ouvidoria Guaíra não funciona. Funcionaria se não fizesse parte do governo como faz. A Anderluz tem a opinião que a ouvidoria teria que ser apartada da administração pública. E aí o Alisson concordou com ela. A Monize é articulada no sentido de conseguir conversar com diversos tipos de pessoas. Eu admiro ela nisso. Ela é uma pessoa mais articulada que eu, por exemplo. Não que isso seja um pré-requisito para trabalhar na ouvidoria, mas ela na comunicação, de forma geral, consegue circular. Desde a época das campanhas, ela conseguia circular em vários grupos políticos. Ela trabalhou no grupo do Cláudio, depois foi para o Junão, ela conseguia conversar com o pessoal do 45, é uma coisa assim que eu, no meu contato com ela, percebo que ela consegue fazer com desenvoltura. Tá bom? Tá bom, Bruno. Terminando nossa live? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Boa noite, Toninho. Antônio Carlos Santos. Antônio Carlos Na Santos. próxima live eu vou fazer uma pergunta também da causa animal. Depende para quem você Sempre vai quis perguntar. fazer essa Daquela de mal para ela. Nossa, Mas vai seria- ser uma pergunta. Essa pergunta seria para mim? Lógico. É. Eu que nunca fui, né, daquela de animal. Você vai ficar sabendo só numa próxima live. Eu não tenho medo não, não fui dar mais não. Essa vai ter. Todas as vezes que você foi mexer com causa animal, quem esteve do seu lado fui eu. Helena, não sei o que, bora! Eu gostaria de agradecer a todos que participaram Verdade. e ajudar a compartilhar para chegar a um maior número de pessoas. Eu vou ver se eu consigo fazer uns cortes interessantes também. Estou viciado em cortar live agora. É o seguinte, eu gosto mais das coisas sem, assim, pra live, sabe? Sem roteiro, elas irem acontecendo. Aí eu tenho um comentário para fazer a respeito do programa do Jô Soares. Você já assistiu ou você já assistiu? Vocês observaram que o Jô, ele sempre tinha como é que chama? Cerveja. Não, que cerveja. copo, uma caneca. Não, que cerveja, que caneca. Delirando já com cerveja. Vamos dar tomar cerveja. Um iPad na mesa. Então, chegava o Camilo lá para ser entrevistado por ele. Ele tinha ali algumas informações a respeito do Camilo para aquilo não ficar
né, insosso. Então ele tinha alguns assuntos ali para ser abordados. E era perfeitamente perceptível, pelo menos para mim como espectadora, quando ele só seguia aquele roteiro. Era uma entrevista chata e enfadonha. Mas teve entrevistas que eu vi que ele tinha lá o iPad dele e ele começava, fazia pergunta, né? Camilo, por que você fica tanto no celular? Aí o Camilo respondia, e nisso ele já emendava outra coisa, aí o iPad já ia parar lá longe, ele já nem olhava mais para aquilo. Aquilo era uma entrevista boa. Era uma entrevista onde um assunto puxava o outro, que puxava o outro, e aí era interessante. O Jô, infelizmente, foi pro plano espiritual. Hoje em dia a gente tem aí a conversa com o Bial, que também acontece bem tarde. E esses dias atrás eu, tateando o controle remoto de madrugada, parei lá no Bial, ele estava conversando com um autor de um livro chamado José não sei o que Simões. E a entrevista dele estava fluindo assim, muito gostosa. Foi gostoso de assistir, eu achei uma pena que fazia pouco tempo que eu entrei com ela já tão adiantada. Bom, frigir dos ovos, resumindo bastante, comprei o livro do cara. Porque ele falava a respeito dos santos, né? E ele falou, quando eu parei no canal, ele estava falando justamente de São Sebastião. Nossa, e ele deu uma aula sobre São Sebastião. E aí ele pegava o santo do catolicismo e levava lá para Umbanda e Candomblé e fazia os seus... Maravilhoso. Eu vou comprar o livro do cara, tô lendo. Muito bom. Vamos terminar nossa live? Vamos lá, gente. Lula ou Bolsonaro? Ai, não pode. Não é Lula e Bolsonaro. O voto é secreto. Lula ou Bolsonaro? Eu acho que é Lula. Olha pra mim. Simone Tebet. Simone Tebet. Ele tá zoando a cara dele. Despetetizou. Despetechizou, você acha? Eu acho. E tem cara de Simone Tebet mesmo. Ué. Eu prefiro a Juma. Eu não tô convencido dele. Eu prefiro a Juma. Não, então tá. Tem que ir lá terminar. Você começou, você pode terminar? Vamos terminar então nossa live. Despede aí, pessoal. Gente, muito obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui nos assistindo. E vamos repetindo? Vamos repetir? Como é que é? Vamos ver se o pessoal gostar. E aí, Camilo? Despede aí. Tá nervoso? Eu prefiro Você tá 3 nervoso? dias pra decidir ainda. Nossa Você tá nervoso? senhora, depois desses Acalmou? 3 dias pra decidir. Não, tô calmo, tô calmo. Acalmou hoje, nosso homem estava ansioso. Hein? Tá. Marcou a live das 20 horas, ele chegou 6 horas. Não conta, Eu pô. tava ansioso, né? Tchau, tchau aí vocês. Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai. Acho que termina aqui, meu Deus. Eu achei que